estamos começando mais um Sala de Entrevistas e hoje, gente, a gente vai conversar sobre intercâmbios. Isso mesmo, você já sonhou em ir para fora do país, fazer aí um intercâmbio, fazer um estudo, ou então, quem sabe, tem esse sonho para os seus filhos, os netos? Por que não? E é sobre isso que a gente vai conversar no Sala de Entrevistas com a Eliana Silva. Ela que é especialista na área, ela é empresária, tem uma franquia aqui no sul catarinense, falando sobre esse assunto e dá dicas e também traz também as informações de oportunidades para você estudar e também, quem sabe, trabalhar. É isso mesmo, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Um prazer estar aqui com vocês e trazer essa informação para todos os brasileiros aqui, catarinenses que vão nos ouvir. E é isso mesmo, né? A gente estava conversando que nunca, segundo os dados, né, das saídas, né, do Brasil, nunca se teve tanto brasileiro indo embora, né? Seja jovem, seja adulto, aposentado, nunca se teve tantos números de vistos concedidos, seja tanto para a Europa quanto para as Américas, para a Ásia, enfim, mas nunca teve tanta gente indo embora, né, do país, né? É verdade. Felizmente e infelizmente, né? A situação atual do Brasil e dos países emergentes faz com que a busca por oportunidades internacionais só aumente. A gente percebe isso. Temos trabalhado como nunca na Goldera Intercâmbios, porque temos recebido um número muito grande de pessoas interessadas, né, nessas oportunidades internacionais, assim como a gente percebe também justamente esse desequilíbrio mundial causado pela pandemia, onde os países de primeiro mundo, Europa, América do Norte em geral, tem muitas vagas disponíveis de trabalho. Então, essas oportunidades lá fora, com a falta de oportunidades aqui do Brasil, faz realmente com que essas pessoas se sintam muito atraídas para querer conhecer o que, né, existe de oportunidade lá no exterior. Muita gente pensa, claro, a gente vai chegar ainda na questão econômica, né? Mas um dos pontos que alguns pensam na hora de ir estudar, a gente fala de trabalho depois, mas de ir estudar. Vou mandar meu filho estudar ou então fazer um curso, enfim. Eu tenho que ter uma reserva econômica, eu tenho que mostrar para eles que eu tenho dinheiro para bancar. Isso existe mesmo? Existe. A reserva econômica a gente chama de valor na conta para mostrar, não necessariamente para gastar. Isso é verdade. Se você tiver uma reserva econômica em nome, né, não necessariamente precisa ser em nome da mãe ou do pai, pode ser um avô, pode ser um tio, a gente chama isso de sponsor. É muito importante porque você prova que você tem como se manter nesse país nos primeiros meses onde você vai estar estudando e não necessariamente vai ter iniciado ainda a sua oportunidade de trabalho, porque muitos países eles oferecem a sua oportunidade de estudos mais trabalho, mas eles querem ter certeza que você consegue se manter no início e que vai estar tudo bem com o seu intercâmbio, com sua experiência lá no país onde você vai estar indo conhecer. Eliana, quando a gente fala de intercâmbio, a gente está falando do curso de inglês, a gente está falando de uma universidade, de uma profissão, um curso profissionalizante, como a gente chama aqui. Enfim, quando a gente fala de intercâmbio, do qual ramo a gente está falando de estudo? Hoje, a gente chama, né, podemos chamar de intercâmbio toda a experiência internacional de estudos, seja ela com ou sem trabalho. A Goldera Intercâmbios, ela oferece, por exemplo, oportunidades de inglês ou de outros idiomas em diversos países do mundo, né, os países mais procurados hoje a gente tem oportunidades lá fora, e também oferece universidades internacionais com cursos profissionalizantes, cursos de graduação, de pós-graduação. Então, existem oportunidades em diversas áreas, todos eles são chamados de intercâmbio e realmente está muito atrativo porque a gama está enorme de oportunidades de áreas, inclusive. Então, não importa se o estudante ele quer ir para estudar uma área da agronomia ou se ele quer estudar business, né, que seria negócios, administração de empresa, hoje tem oportunidade para esse estudante, independente da área que ele escolheu. E também tem a questão da idade. Qual é a idade ideal para se fazer esse intercâmbio? Tem ainda, até porque no Brasil a gente tem uma cultura de estudo muito engessada, né, na questão da graduação. Tem uma idade ideal para sair daqui, para estudar lá fora?
A gente brinca um pouquinho até nos nossos atendimentos que as mães brasileiras, elas seguram um pouquinho os filhos embaixo da asa, e isso é normal da nossa cultura, mas o intercambista, né, lá fora, por exemplo, as mães europeias, elas mandam o filho estudar fora, em outros países, para ter essa experiência, né, e essa troca cultural, a partir de 12 anos. Então, nós temos oportunidades para quem quer fazer, inclusive, intercâmbio em família, para ir a mãe, o pai, os filhos, a partir de 7 anos, a gente já tem essa oportunidade. Então, a idade, a partir de 7 anos, a gente costuma dizer que já tem muita coisa legal para o estudante brasileiro lá fora. E o intercâmbio, ele tem um tempo determinado ou ele pode se estender? Ele tem um prazo, vamos dizer assim, para ser concluído? Depende muito de qual é o foco desse estudante. Por exemplo, hoje nós temos um intercâmbio executivo, que é justamente para quem está no período de férias, e a gente consegue montar um pacote para ele de 4 semanas, e nessas 4 semanas esse profissional vai ter contato com o idioma, né, por exemplo, o inglês, focado na área de trabalho dele. Então, 4 semanas seria um tempo ideal, e a gente tem um pacote fechado já dentro desse perfil. Mas a partir de 2 semanas já é um tempo que você pode estudar lá fora, ter um contato mais curto com o idioma que você está querendo aprender, ou realmente um programa mais longo, que seria um programa de bacharel, uma universidade lá fora. E aí existe muita oportunidade de longo prazo, porque essas oportunidades de longo prazo são justamente as que dão oportunidades para famílias. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma universidade lá fora, que tem um prazo maior, a família vai poder te acompanhar, todos com direito a visto de trabalho. Então, você consegue carregar aí a família toda, se você escolher por uma opção de longo prazo num país, né, país parceiro, que a gente trabalha aqui, uma instituição parceira. E na questão intercâmbio, assim, eu vou ficar dentro de uma sala de aula estudando, não vou poder passear, conhecer as belezas da cidade? Como é que funciona daquele país? Queria tanto viajar e vou lá e vou ficar preso igual eu ficava aqui na escola. Como é que funciona? Exatamente, tem essa dúvida, e até a palavra intercâmbio, ela se confunde um pouquinho com internato, né? Mas não, é muito legal, a experiência é muito dinâmica. Cada escola, ela oferece uma experiência diferente, mas a gente tem escolas hoje, em Malta, por exemplo, em outras localidades, que oferecem uma escola resort, onde o aluno pode estudar pela manhã, e a escola é realmente um resort. Ela tem karaokê, ela tem piscina olímpica, então ela acredita que o estudante aprende de manhã ali na sala de aula de uma forma mais cartesiana e convencional, e que à tarde ele vai aprender na prática, se reunindo com os amigos, trocando experiências, forçando ali realmente a falar o idioma que o aluno se propôs a aprender, e a gente percebe que é muito marcante na vida dos estudantes esse tipo de experiência, é muito legal. E tem muita gente que vai e nem volta mais, já fica por lá mesmo? Tem, olha, aconteceram histórias na nossa vida que eu falo que é o que faz valer a pena o nosso trabalho. Eu tive clientes que foram e se apaixonaram, se casaram, não voltaram nunca mais, e hoje tem família lá. Tem clientes que vão, se apaixonam, resolvem fazer uma universidade, porque o curso de inglês seria um ponto inicial. Sim. E quando você percebe que você começa a aprender realmente, porque a imersão da língua inglesa ela é muito diferente do que estudar aqui no Brasil. É muito importante ter uma base brasileira, estudar e se preparar para não chegar lá no nível básico e aproveitar melhor o intercâmbio, mas depois, já estando lá, a gente percebe que abrem-se portas, porque quando a pessoa começa a perceber que ela se comunica, que ela fala, e aí vem oportunidades de trabalho, ela percebe que o mercado de trabalho é uma coisa muito fervorosa lá fora, aí eu costumo dizer que acendem-se luzes e abrem-se portas, e aí começa a procura por uma universidade nesse destino, e o mais comum é ver as pessoas indo e ficando enlouquecidas por voltar e ter essa experiência de novo, ou realmente indo e ficando e encontrando portas para ficar lá fora. Hoje, o destino mais procurado ainda é os Estados Unidos, ou tem algum que está surpreendendo? Olha, a gente tem alguns destinos que eu posso chamar de queridinhos aqui dos brasileiros. Os Estados Unidos é realmente um destino muito, muito procurado, porque hoje ele tem opções de trabalho não vinculado ao estudo. Os Estados Unidos, agora ele tem flexibilizado muito a questão dos vistos especiais temporários de trabalho, por exemplo, o visto
H2A e H2B, que é para o pessoal aí que trabalha com agricultura, laboral, né, em geral, indústria, comércio. Então, não existe uma exigência profissional. Você pode procurar uma vaga e a gente dá toda a consultoria para que você encontre a sua vaga lá e consiga ser contratado, e a gente faz a aplicação do teu visto e você sai do Brasil com emprego garantido, salário definido, a empresa definida, documentação, a gente aplica o teu visto e você vai para trabalhar nos Estados Unidos pelo um período inicial aí de aproximadamente 1 ano, podendo ser renovado mais 2 vezes, porque esse visto ele dura até 3 anos. Então, os Estados Unidos ele oferece essa flexibilidade de não ter que ter um grande investimento dentro de um curso. Então, essa é uma opção muito, muito procurada. Mas tem a Irlanda, que é um país na Europa, pertinho da Inglaterra, onde o estudante, pelo simples fato de comprar um curso de inglês de 6 meses, ele ganha 8 meses de visto de trabalho garantido para estudar, trabalhar, ter essa experiência profissional, e isso pode ser renovado lá dentro por mais 2 temporadas, então ele consegue ficar ali aproximadamente 2 anos na Irlanda trabalhando, ganhando em euro, e os alunos adoram essa experiência porque realmente tem bastante vaga de trabalho e é muito marcante na vida do estudante. E aí tem a Austrália, tem o Canadá, esses realmente são os destinos mais procurados hoje aqui na Goldera. E tem assim, o local que uma determinada idade mais vai, igual a Irlanda, que parece ser mais liberal, mais jovial. Vai mais jovem para lá, para os Estados Unidos já vai ali os trintões, os quarentões, é mais ou menos assim? Sim, eu posso dizer que a Irlanda atrai muito jovem. Esse jovem que está um pouquinho perdido no mercado de trabalho brasileiro, a gente recebe muita ligação de jovem dizendo, Eliana, e aí o pessoal lá da equipe, eu estou um pouco perdido, estou descontente no meu trabalho, não estou feliz com o que eu estou recebendo, né, com a minha remuneração, porque eu me formei, eu investi muito na minha universidade e agora eu não tenho retorno dessa universidade vindo, né, não consigo me entender no mercado de trabalho brasileiro. Dependendo da universidade, você deixa um valor de um apartamento, de um carro de luxo, enfim, né, durante os anos. Essa fase pós-formado, realmente eu costumo dizer que é uma fase também de frustração, porque o jovem acha que hoje uma universidade é uma garantia de sucesso na carreira. Infelizmente não é. Para você ter realmente uma garantia de sucesso, você tem que ter uma experiência internacional, você tem que ter pelo menos idioma ou mais no currículo. Infelizmente o mercado de trabalho ele está cada dia mais exigente. E o intercâmbio ele proporciona isso, ele proporciona essa experiência internacional. Então o jovem que está um pouco indeciso, a Irlanda atrai muito esse jovem indeciso que está realmente querendo uma experiência nova e querendo depois trazer essa experiência para o currículo, caso ele resolva voltar para o Brasil, né? Ele vai poder ter ali a possibilidade de ter o inglês nesse currículo, que é muito, muito importante. E a gente vê, em contrapartida, o Canadá atraindo muito as famílias. Um pessoal mais maduro, que já tem, por exemplo, filhos ali numa meia-idade, né, de 7 anos até filhos adolescentes. Por quê? Porque o Canadá ele proporciona muita vantagem para essa família brasileira. Por exemplo, se um pai de família ou uma mãe de família vai para fazer um college, né, que a gente chama, que é um curso de 2 anos no Canadá. Esse curso de 2 anos para essa mãe de família vai proporcionar o visto de trabalho para essa pessoa. E o marido ganha o visto aberto de trabalho. Os filhos, por sua vez, ganham o visto de estudos gratuito para estudar gratuitamente no Canadá, que tem uma das melhores instituições, né, de educação pública no mundo, é um país muito bem conceituado nesse quesito educação. Então, ao invés de pagar um high school para esse filho adolescente, esses pais estão preferindo ir para lá, fazer esse curso de 2 anos e ganhar o high school gratuitamente do governo, porque eles estão estudando e estão podendo trabalhar, e estão com visto de trabalho. E isso proporciona, né, uma experiência bem diferente para a família toda, com possibilidade depois de imigração permanente, que é o que a nossa equipe sempre dá a consultoria. Uma vez que você vai para estudar, eles acabam não voltando, porque eles recebem oportunidades, né, do mercado de trabalho, convites de trabalho, e acabam ficando mesmo no país. Então, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta, aí a gente vai falar um pouquinho das finanças. Tá achando que tá tudo muito bom, mas tem que investir. A gente vai falar sobre isso já já, depois do intervalo.
voltamos com o nosso Sala de Entrevistas, então, que a gente está falando bastante de intercâmbio, trabalho lá fora, êxodo, pessoal indo, pegando as malas, indo curtir a vida doidado, mas não é assim não, tem que ter foco, objetivo para estudar e para trabalhar, isso que os outros países também exigem. Com isso, está comigo a Eliana Silva, ela que é empresária do ramo de intercâmbios, tem uma franquia aqui no sul catarinense, e a gente estava conversando, Eliana, que tem todos os objetivos de estudar, mas tem custo, né? Tem países que exigem o dinheiro, o calção, como a gente diz no Brasil, que tem que ter uma reserva, e tem, claro, os custos desses cursos. Tem algum país que o pessoal está procurando porque realmente dá para pagar um curso de intercâmbio ou dá para pagar uma faculdade de uma maneira mais acessível que no Brasil? Tem sim, tem muita oportunidade lá fora. Para esse programa, por exemplo, da Irlanda, a gente tem pacotes a partir de R$15 mil, então a partir de R$15 mil o estudante consegue ir para a Irlanda, estudar e ter o visto de trabalho garantido, e aí ele tem a vantagem de não ter o risco de ter um visto negado, porque a Irlanda ele não pede visto para brasileiros, né? É um país que não pede o visto para brasileiros. Você só precisa levar um dinheiro para mostrar, que aí é um mínimo ali de €3 mil. Então isso é a oportunidade para quem quer realmente estudar o inglês e também trabalhar. Mas, né, falando um pouco de universidade, que é o que a gente tem esse estigma aí de que é muito caro fazer uma universidade lá fora. Hoje nós temos universidades no exterior, no Canadá, a partir de R$1.700 por mês. Então esse valor ele não é pago mensal, mas quando você coloca um investimento no valor mensal, quando você divide esse investimento por mês, você percebe que ele fica em torno de R$1.700. Isso só para os estudos? Isso para estudar, já com acesso ao visto de trabalho, ele tem acesso a um estágio internacional, é um programa que já engloba, por exemplo, o diploma, 2 anos de curso, esse diploma vai dar acesso ao estágio internacional, então ele tem uma experiência completa para esse aluno que sai do Brasil, ele quer ter uma universidade lá fora, ao invés de fazer uma universidade no Brasil, ele vai ter a possibilidade de fazer uma universidade lá fora com um custo médio, né, aproximado de R$1.700 mensais. Esse custo, geralmente, ele é pago, o primeiro ano da universidade, ele é paga de forma adiantada, por isso que a gente fala mensal, que é o conceito aqui do Brasil, mas lá fora você precisa pagar a universidade de uma forma diferente. Você paga o primeiro ano, até para demonstrar, né, para o governo de que você tem condições de manter o filho lá fora. Então, você paga o primeiro ano da universidade e mostra que você tem um valor em conta ali. Para bancar o segundo ano, os demais anos. Bancar. E o que a gente percebe? Que como o jovem vai para lá com essa experiência, né, de estudos mais trabalho, o próprio trabalho, a remuneração desse trabalho lá fora, paga o custo da vida, né, da despesa que ele tem do cotidiano de vida lá, que seria um aluguel, uma alimentação. Então, os pais acabam arcando aí com a universidade, mas ele trabalhando lá, ele consegue arcar com os custos de vida dele lá como estudante. Então, é muito prazeroso, porque ele consegue se manter lá fora, os pais ajudam com a universidade, enfim, mas é um investimento, não é um gasto, porque isso sim é uma garantia, né, de carreira de sucesso, porque o estudante vai estar absorvendo uma língua diferente, mais uma experiência de trabalho no exterior, e aí quando ele retorna ao Brasil, se ele decidir retornar, a gente percebe que esses alunos eles ficam muito felizes com o resultado no mercado de trabalho brasileiro. Porque às vezes a gente vê, né, Eliana, tu é mãe também, eu vejo, vamos investir no inglês desde pequenininho, porque lá ele começa, entende tudo. Aí vai lá, se mata, paga curso caro desde os 3 anos de idade, desde a alfabetização, e vai até os 18 anos, quando está ali na escola regular. Acabou, vai para a faculdade, não quero mais fazer curso, não treino, não pratico, vou para a universidade, faço um curso que vou pouco usar, ou então a gente usa para tudo, mas usa esmiuçadinho e acaba perdendo todos aqueles anos de estudo. Às vezes, fazer uma reserva, não que não tenha que estudar, claro, mas tem N formas mais econômicas e vai se aprimorando com o tempo, hoje com a internet mesmo, né? A gente tem aí para difundir vários canais de comunicação e de aprendizado, fazendo uma reserva para depois fazer ou um intercâmbio ou, quem sabe, mesmo uma universidade fora, né? Sim, eu acredito que a palavra principal, né, é planejamento. O brasileiro, ele é cultural de nós brasileiros, a gente é um pouco imediatista, a gente resolve o hoje e o amanhã a gente deixa
para amanhã. E a ideia, né, dos nossos novos projetos aqui na GoDaddy, e um deles é a GoDaddy Skills implantado nas escolas, é ajudar os pais com esse planejamento. Porque é interessante que o jovem ele se prepare desde cedo para o inglês. Hoje o inglês ele é primordial no currículo, né, desse jovem. Mas se ele tiver essa etapa e não tiver uma etapa seguinte, ele vai esquecer, como tudo na vida. Se não tiver continuação, não vai, houver né? continuação, com certeza isso vai ser perdido e todo o investimento dos pais vai embora. Então a gente está implantando agora um projeto para ajudar que as escolas, né, da região a inserir esse projeto bilíngue e colocar isso realmente dentro da vida dos estudantes. A ideia é, a partir do 9º ano, esse aluno poder pagar de forma parcelada uma formatura de intercâmbio. E durante esses 4 anos, esse aluno ele vai poder se preparar e receber muita coisa que vai trabalhar no motivacional dele, inclusive workshops internacionais como palestras de universidades internacionais, palestras de pessoas que moram fora do Brasil e que estão lá atuando na área, estão felizes e foram cases de sucesso, como a gente costuma dizer, workshops de recrutadoras internacionais. Então, cada mês a gente vai levar para esse estudante uma agenda com workshops para motivar esse aluno a não deixar de lado o inglês, a não abandonar o curso de inglês, como acontece né, muito na fase da adolescência. E também vai estar incluso nesse pacote a formatura internacional para que quando ele chegue no 3º ano do colegial, ele viaje com a GoDaddy Intercâmbios e dentro dessas viagens a gente tem opções a partir de R$ 399 por mês. Então é um custo muito acessível, justamente por estar parcelado. A partir desse valor ele já tem acesso à viagem de intercâmbio para ele fazer curso de inglês 2 semanas, ter essa experiência internacional, ter um evento de formatura comemorativo junto com a turma dele. Ele vai ter recebido todo o estímulo durante os 4 anos com esses workshops que serão gratuitos, né, na verdade, para quem está dentro do nosso pacote de formatura. E nesse pacote de formatura ele vai ter a opção realmente de fazer a universidade, de dar o upgrade. Ele não quer só ficar 2 semanas lá fora e comemorar, né, essa formatura, ele quer ficar fazendo a universidade lá fora, ele vai poder colocar isso no pacote dele, como esse exemplo que a gente deu, né, que acontece em Toronto, dessa universidade que oferece opções a partir de R$ 1.700 por mês, lembrando que não são dólares, são reais. É um preço bem acessível. É, porque às vezes quero passar numa universidade federal, consegue e tal, mas fica aquele estudo ali na gaveta e eu dou uma dor, né? Porque foi um investimento feito pelos pais e a gente sabe como é suado, né? Hoje em dia para pagar um bom curso de inglês, para se dedicar também, né? Porque cada vez o estudo está mais exigente, né? Agora veio o novo ensino médio, onde as crianças vão ficar o dia inteiro na escola, aí tem mais a etapa dos cursos de aperfeiçoamento, tudo isso é um desgaste de vida que depois a gente vê que fica lá na gaveta, né? Exatamente. E quando o filho tem essa experiência internacional, a gente percebe um outro lado, né? Você consegue dar um estímulo para esse jovem, para que ele realmente não abandone o inglês e ele estuda até de forma autodidata. A gente tem muitos casos de alunos que disseram, poxa, eu comecei a estudar em casa, ouvindo música, porque eu sabia que eu ia viajar na minha formatura lá fora, fazer esse curso, e até mesmo a universidade. Isso dá um estímulo muito bom para o jovem, para ele estudar mais a língua inglesa, que é extremamente importante. E mais que isso, você dá a oportunidade, você abre portas para que ele vá, que ele tenha uma carreira internacional, porque hoje ter uma carreira internacional parece uma coisa impossível, quando na verdade não é. Se você faz esse planejamento, você cumpre com esse planejamento, esse jovem vai estudar lá fora, né, com um planejamento aí de 4 anos, começa a ficar um pouco mais possível para diferentes classes sociais que a gente tem aqui no Brasil. E depois, esse jovem lá, bem-sucedido, que é o que a gente mais percebe, o brasileiro ele é muito bem aceito lá fora, porque ele é considerado uma mão de obra muito, muito esforçada, nós somos muito proativos, diferente da cultura europeia, da cultura norte-americana, onde os trabalhos são feitos de forma setorizada. Lá eles costumam dizer, quem está trabalhando no McDonald's, ele está ali só fritando o hambúrguer. O brasileiro, ele tem essa cultura de chegar, fritar um hambúrguer, atender o cliente, fritar batata, a gente faz tudo um pouco. Isso é muito bem quisto lá fora. O brasileiro realmente ele tem uma ótima imagem no mercado de trabalho internacional.
E isso é o lado que nos dá muito orgulho, a gente perceber que os nossos candidatos brasileiros são muito bem aceitos lá fora. E isso se reflete para o jovem, ele vai ter essa experiência e depois no futuro ele vai poder levar os pais, porque muitos países, depois que o filho está, né, dentro do projeto de imigração permanente do país, ele pode levar os pais, inclusive, para morar lá também. Então isso é muito legal, pensando como um todo. A gente está indo para o finalzinho, mas assim, muita gente gasta muito dinheiro para conseguir cidadania, muitos valores para ir trabalhar lá fora e às vezes esse dinheiro empregado em forma de estudo dá muito mais retorno para ele. Tá certo que as pessoas que fazem isso querem o imediatismo, né? Como tu mesmo disse. Quero a cidadania para ir embora, para trabalhar aqui na região sul, muitos se encaminham para a Alemanha, para a Itália, enfim, para trabalhar principalmente com a sorveteria, mas se fizer um planejamento ali de uns 6 meses, esse dinheiro investido para uma cidadania que hoje custa em torno de 25, 30 mil reais, né? Até mais, dependendo, poderia ir estudar, trabalhar, ganhar, ter duas coisas e, ao mesmo tempo, ter uma nova vida, né? Com certeza. Nós também trabalhamos com cidadanias europeias. A gente tem um setor que atua de forma muito intensa nessa área de cidadanias. Inclusive, ao invés de vender uma cidadania normal, como a gente chama, administrativa, a gente prefere instruir esse jovem que está buscando isso, esse cidadão brasileiro, a tentar pleitear a cidadania judicial, que é aquele processo onde você pode fazer com até 10 pessoas da sua família, ele é feito direto pelo Tribunal de Roma, ele demora ali em torno de 24 meses, né, varia um pouquinho, mas ele é um processo onde você divide o custo com 10 pessoas da sua família e muita gente no Brasil não conhece essa opção. Então é uma opção interessante? Sim, mas você pode primeiro ir para a Europa, fazer o curso de inglês, ganhar o visto de trabalho já de imediato, porque você vai treinando o idioma, vai trabalhando e com o próprio valor que você vai recebendo no teu intercâmbio, os nossos clientes eles são encaminhados e oferecidos para fazer a cidadania e acaba sendo um caminho muito mais leve, né, e muito mais divertido, inclusive, porque você já está lá, já está trabalhando, já está estudando. E lucrativo também, né? E lucrativo, por quê? Porque quando você ganha a sua cidadania europeia, você já tem o inglês na sua bagagem. Sim. Essa bagagem faz toda a diferença porque você não fica preso, por exemplo, só a uma sorveteria, só a um setor de prestação de serviço imediato. Você abre mais portas para você poder atuar em vagas que vão te remunerar muito mais e você vai poder ter um crescimento profissional lá fora. Então, eu percebo, né, que muita gente chega na loja, a gente está com a loja no Nações Shopping, e muitas pessoas fazem esse tipo de relato para a gente na nossa loja. Olha, eu tenho a cidadania, eu trabalho há muitos anos no mesmo setor, que seria o de sorveteria, por exemplo, a gente vai, volta e eu queria uma coisa diferente, eu queria uma ascensão profissional. Essa ascensão profissional, se você iniciar o teu processo com esse planejamento de estudos, mais trabalho e depois a cidadania, acaba saindo mais barato e você com certeza consegue ter essa vantagem aí futura no planejamento. Então tá certo, o papo ia render bastante, porque tem bastante coisa para falar, mas nosso tempo já está acabando. Obrigada, Eliana, pela presença e pelos esclarecimentos, né? Eu acho que muito pai, muita mãe agora vai começar a ver com outros olhos algum futuro diferente para o seu filho, um investimento na carreira e também nos cursos, né? Às vezes gasta aqui, gasta ali, não, mas eu posso focar, posso juntar mais aqui e focar para lá. E é bem interessante isso também, é bom a gente trazer uma nova perspectiva, né, para as pessoas. Obrigada pela presença. Com certeza, obrigada a você e todos aqui da TV Primavera pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando, né, se você quiser rever, pegou pela metade, quer ver a entrevista inteira, vai ficar também disponível no nosso canal do YouTube. Até a próxima!